Só existe uma coisa mais idiota do que não ouvir os conselhos de ninguém. Ouvir os conselhos de todo mundo. E é por isso que uma das características mais marcantes das pessoas que eu já conheci e que tiveram muito sucesso em suas vidas é saber quem escutar. E isso é fundamental. Você pode ter a mesma percepção ao ler diversos livros sobre histórias de grandes empreendedores. Eles souberam, no momento certo, ouvir a pessoa certa. Mas por que isso é tão importante? Simplesmente pelo fato de que eles não são pessoas que ficam pulando de galho em galho tentando buscar o que está bombando no momento, nem nada do tipo. Eles escolhem e seguem um tipo de filosofia para a vida deles. Eles escolhem e seguem um ramo de negócios e se especializam naquilo e não simplesmente vão indo de galho em galho atrás do que está dando mais dinheiro no momento e nem nada do tipo. Muito menos escolhem cada hora um guru para seguir. Vai lá em um guru, ele vai lá, vai te falar umas coisas, você tenta seguir, não dá certo, vai para outro. Não. Eles escolhem algo e a partir disso eles seguem. A grande maioria das pessoas, hoje em dia, o que elas fazem? Elas vão em um guru, vão ver que não vão ficar ricas seguindo só esse guru. Aí depois vai em outro guru e acha que vai ficar rico seguindo esses gurus. Aí acredita de novo, não fica. E o grande problema disso não são os gurus por si só, mas existe uma grande questão por trás disso, que é a seguinte: se você não tiver diretrizes bem definidas para sua vida, a chance de você chegar onde você quer chegar diminui muito, porque você está sempre mudando o que você acredita. Então, a gente vai ver diversos empreendedores com cabeças totalmente diferentes. Aí você se pergunta, mas qual que é o segredo para o sucesso? Essa é a questão que, inclusive, o livro Outlier fala muito sobre isso, né? Outliers, do Malcolm Gladwell. Ele retrata muito bem essa história, que é a seguinte: existe realmente um guia para o sucesso? E a resposta é óbvio que não. Existem alguns fatores macro que a gente consegue observar. Por exemplo, no início do livro Outliers, ele fala da idade, né? Quem nasce no início do ano tem mais chances de chegar ao sucesso, seja do ponto de vista de esporte, seja do ponto de vista de empreendedorismo, enfim. Tem uma vantagem devido ao sistema escolar e por aí vai. Só que existe uma mentalidade que vai te garantir o sucesso? Não. Isso é simples de você se observar, isso é empírico de você ver quando você percebe que, por exemplo, o Steve Jobs tem uma cabeça totalmente diferente do Elon Musk. E aí você fala, mas ambos mudaram o mundo, são bilionários e qual que é a conclusão que a gente tira disso? Nada. Eles simplesmente seguiram o que eles acreditavam, mas eles seguiram de fato. Inclusive, recomendo para vocês uma palestra que o Steve Jobs deu. É uma palestra muito bonita, que é sobre seguir os seus instintos e tal, sobre seguir o que você ama de fato e que mostra que tudo que você aprende pode lhe ser útil em algum momento da sua vida. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Essa palestra é para estudantes que estavam se formando em Stanford, se eu não me engano. Essa palestra é maravilhosa, tá? Ele fala sobre ter superado o câncer, enfim. Mas o ponto é, ele tem uma cabeça, Elon Musk tem outra cabeça. Por que eles chegaram ali no bilionário, mudou o mundo, revolucionou um tanto de coisa? Porque eles simplesmente acreditavam naquilo que eles acreditavam. E não simplesmente porque eles ficaram pulando de galho em galho, tentando ver o que dava mais certo. Não. Eles tinham diretrizes pré-definidas. E algo que hoje a gente tem que falar, e é óbvio que a gente tem que discutir muito, é a tal da obesidade de informação. O que é isso, né? Hoje em dia, se você vai lá e segue meia dúzia de influenciadores na internet, no Instagram, você já vai ter uma quantidade avassaladora de informações que você vai ter que digerir, que sua cabeça vai ter que digerir. E muitas das vezes a gente não é capaz de ter essa digestão tão facilmente. A gente esquece grande parte, a gente segue uma coisa de uma coisa de outro, a gente vai lá e tenta acreditar que um cara ali, uma figura, vai conseguir tirar a gente desse momento difícil que eu tô vivendo na minha vida e coisa do tipo. E a grande verdade é que isso só vai lhe trazer mais dúvida e mais insegurança. Um guru mandou fazer uma coisa, outro guru mandou fazer uma coisa totalmente diferente da coisa que o outro guru já tinha me falado, por aí vai. Então, é fundamental você definir e seguir as diretrizes para a sua vida, tá bom? E isso é algo que eu vejo claramente na trajetória de grandes empreendedores, tanto os que eu já conheci, quanto os que eu já li a história. Portanto,
defina e siga o que você acredita. Não fica mudando de um galho para outro, tá? Outro grande fator que é fácil de você perceber na trajetória de pessoas que tiveram muito sucesso, principalmente profissional, é que eles não são pacientes, mas eles têm paciência. Aí você vai falar, o quê? E calma, deixa eu te explicar. O negócio é o seguinte, eles querem tudo com agilidade. Ou seja, ele tá numa empresa, ele quer tudo do dia pra noite. Vamos desenvolver uma Ultra Blaster, mas tem que ser pra ontem. Bora. E coloca pressão pra cima dos colaboradores. Isso eu acho que é uma característica bem marcante, né? Essa questão de agilidade dentro da empresa. E muito discutida hoje em dia. Se você for no LinkedIn, tá todo mundo falando sobre isso. E sim, isso é uma característica marcante dos grandes empreendedores. Só que eles também têm a noção, a ideia de que grandes transformações demandam tempo. Eu acho que eu volto a dizer aqui, falar sobre o Steve Jobs também, que eu acho que é um exemplo bem marcante, porque ele era um cara que quem trabalhava com ele não gostava dele. Inclusive, esse comportamento levou ele a ser demitido da Apple para depois voltar. Ok, mas ele tinha ciência que, para ele alcançar o que estava na cabeça dele, ele tinha que fazer com que as pessoas que trabalhavam com ele fizessem o máximo, o melhor trabalho da vida delas, ao passo que, mesmo assim, seria difícil, porque ele sabia que para chegar lá demandaria muito tempo, né? Um tempo de trabalho. Então, ao mesmo tempo que ele sabe que vai demorar para chegar onde ele quer chegar, ele sabe que ele não vai chegar se ele não cobrar as pessoas que estão ao seu redor, porque ele também sabia, ele e tantos outros empreendedores descobriram no meio do caminho que é impossível fazer tudo sozinho. Então, como eu chego no que eu tenho na minha cabeça? Cobrando quem tá do meu lado, dando exemplo e trabalhando muito pra eles verem, olha, eu não tô cobrando só vocês não, tô aqui com vocês. E, acima de tudo, entendendo que mesmo com todo esse processo, trabalhando esse tanto, ainda vai demorar tempo, vai demandar tempo chegar onde você quer chegar. E outra coisa que só de você ligar a televisão, ver um filme, seja o que for, você já vai conseguir perceber muito claramente. Talvez você ainda não tenha se atentado, mas você vai conseguir perceber muito claramente. A grande maioria das pessoas que foram bem-sucedidas em determinados campos, os campos que elas atuam, né, elas possuem conhecimentos muito específicos e isso faz com que elas se destaquem, né, em uma proporção muito grande. Vou dar um exemplo, né? Qualquer exemplo. Seja um talento específico em vendas, seja um talento específico para música, seja um talento esportivo, conhecimento em contabilidade, seja o que for, mas eu nunca conheci alguém que foi bem sucedido profissionalmente, mas que não começou sendo muito bom em alguma coisa. É difícil. Você pensa em qualquer pessoa, não tem pessoas ordinárias sem nenhum tipo de talento, né? O Jeff Bezos da Amazon, ele não fez nada, não sei o que não fez nada, ele já era do mercado financeiro antes, né? Trabalhou desde cedo, ele era do mercado financeiro e ele tinha uma noção grande de negócio. Ele trabalhava numa das maiores gestoras do mundo antes de fundar a Amazon, que tem aquela famosa foto na garagem dele que ele fundou a Amazon. Então, não importa a pessoa, eu não consigo pensar em uma pessoa que não tem um conhecimento específico muito bom, entendeu? E pelo menos para você construir a sua primeira empresa, para você se capitalizar, para você conseguir o seu primeiro dinheiro, eu não conheço. E eu acho que você também não deve conhecer. Pensa na pessoa mais simples, você fala assim, essa pessoa é boa em tal coisa, tá? Sempre. Eu gosto de trazer esses exemplos meio estratosféricos, né? Elon Musk, Steve Jobs, porque fica mais palpável, né? Mas isso vale para qualquer pessoa, para a pessoa mais bem sucedida da sua família. Essa pessoa é boa, muito boa em alguma coisa, eu te garanto. Então, as pessoas bem sucedidas possuem conhecimentos específicos, ou elas são herdeiras, o que não vem ao caso e não faz dela necessariamente ser bem sucedida. Além disso, pode perceber, as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, elas têm pensamentos muito claros e conseguem explicar as coisas mais complexas do dia a dia delas para uma criança. E aí eu sigo muito na onda do Richard Feynman, aquele físico famoso, né, que pela sua didática, e também do próprio Nassim Taleb, que explicam, que dissertam sobre essa questão de transmitir conhecimento, né? E uma das principais lições que essas duas grandes figuras trazem pra gente são as seguintes. Se uma pessoa fala muitas palavras complexas, dá muitas voltas para explicar algo, significa que ela muito provavelmente não entende de fato sobre o tema.
Porque as pessoas que entendem simplificam e explicam da maneira mais fácil possível para quem está ouvindo elas. E eu vejo isso muito claramente quando eu vou fazer meus vídeos aqui pro meu canal, principalmente sobre bolsa de valores, sobre finanças pessoais. Eu tenho um curso gratuito com horas e horas de conteúdo, e a base desse curso gratuito, que eu vou deixar até passando aqui, caso você tenha interesse de assistir depois desse vídeo, é justamente: e se uma pessoa nunca teve contato com nada relacionado a bolsa de valores, com nada relacionado a investimentos, como eu posso fazer com que ela entenda? Então, não tem sentido eu chegar e falar: olha, uma ação nada mais é do que a menor parte do capital social de uma empresa. A pessoa fala: é mais fácil falar, uma ação é a menor parte de uma empresa. A partir do momento que você pega uma ação para você, que você compra uma ação, você é sócio daquela empresa, você também é dono daquela companhia. Pronto, sem complicação, direto ao ponto, a pessoa entendeu. E é isso que é o objetivo de qualquer pessoa que quer passar conhecimento de verdade. Não é ficar lustrando aqui, uma ação, como por exemplo a ação na época de 80, na era que você comprava uma ação, era pelo telefone. Pra quê? Então, sempre que você quiser passar um conhecimento de verdade, simplifique. E isso é uma característica que eu vejo em entrevistas de pessoas de grandes empreendedores. Volto aqui a falar, por exemplo, do Bill Ackman. Ele explica finanças corporativas de um jeito que você fala assim: que isso? E é um dos maiores investidores do mundo. O cara simplificou tudo. Ou seja, ele tem completo domínio sobre o assunto. Você já deve ter ouvido falar daquele famoso bordão, daquela famosa frase que é a seguinte: leia o que ama até começar a amar a leitura. Muito linda, né? E isso é uma verdade. Pode até não ser uma verdade absoluta para você ser uma pessoa bem-sucedida, até porque eu conheço casos de pessoas bem-sucedidas, mas que não gostam muito de ler. Verdade, eu conheço, né? Mas eu te garanto que das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, que a gente mira assim, não é óbvio para chegar onde eles estão, nem nada do tipo, mas para você pegar características similares entre elas e falar assim: olha, de fato, tem alguma coisa em comum entre as pessoas. E sem dúvida nenhuma, quando a gente está falando dessas pessoas no topo do topo do topo, a grande maioria gosta muito de ler. E eu não preciso nem citar o maior exemplo de todos. Goste você dele, não goste você dele, seja o que for, mas o Bill Gates é um cara que tem uma média de leitura de 3 livros por semana na vida, né? Então é um cara que naturalmente ia ser fora do padrão da sociedade, né? Isso é bem claro, né? A pessoa tem mais conhecimento e acaba que isso se transforma de alguma forma em dinheiro. Óbvio que não adianta você sentar aí no seu sofá, ler 3 livros por semana, você não vai virar o Bill Gates, não é isso que eu tô falando. Mas no mínimo, fora da curva você vai ser. Isso a gente tem que, venhamos e convenhamos. E aqui tem só um detalhe nesse ponto aqui. Não é muito sobre quantidade, tá? Isso que eu falei aqui do Bill Gates é um exemplo exagerado, é verdade, mas é um exemplo exagerado. Mas tem muito a ver com consistência e qualidade. Isso é algo que o Naval Ravikant fala muito. Esse cara aí ficou super famoso no meio das startups, falando sobre felicidade, sobre dinheiro. Enfim, vale a pena vocês darem uma conferida no que ele fala. Mas enfim, o que ele resume, mais ou menos, é que a consistência vai te fazer chegar no conhecimento que você almeja, né? Mas se você pegar e ler 300 livros numa semana, não necessariamente você vai ser um cara fora da curva. Mas se você ler 10 páginas por dia, eu te garanto que você vai ser um cara fora da curva. Todas as pessoas bem-sucedidas também têm uma coisa em comum: todas elas são sortudas. Mas calma, que você tem algumas maneiras diferentes de ser sortudo. A primeira que vem na nossa cabeça nada mais é do que você ficar no sofá, cruzar a perna e esperar a sorte vir até você, que seria no caso de ganhar na Mega Sena. A outra também é meio clichê recentemente, né? Principalmente com a expansão do mundo coach, que nada mais é do que a sorte é o encontro entre o trabalho duro com a oportunidade. E sim, se você parar para pensar fundo nisso aqui, até filosoficamente, é verdade, tá? Se você vê uma oportunidade passando na sua frente e você tá preparado para agarrar aquela oportunidade, gol! Mas se você não estiver preparado, se você não trabalhar duro em você, de fato você pode deixar a oportunidade passar, ou pode tentar pegar a oportunidade e cair junto com a oportunidade, se embolar junto com a oportunidade. Então, isso também é uma verdade. Mas tem outras formas de você ser sortudo. E a primeira delas que eu gostaria de falar para vocês é a seguinte: se preparar para identificar oportunidades que ninguém vê. Aí não é uma oportunidade que está passando aqui na sua frente, não é uma oferta de emprego que você tem que estar preparado para aguentar aquele emprego, não. É algo mais sutil, é algo mais como uma oportunidade de mercado,
uma cabeça mais empreendedora, isso também é da sorte, tá? Porque você pode ser muito preparado, mas às vezes você não vai identificar aquela ideia ali que pode mudar a sua vida, né? E além disso, nós também temos eu acho que essa é a mais interessante de todas, que é ser sortudo sendo o melhor no que você faz. E aí eu te explico, né? Um exemplo claro do que eu tô querendo dizer para vocês. Eu sou o melhor mergulhador do mundo. Não existe nenhum mergulhador melhor do que eu. Se alguém encontra por acaso um tesouro no fundo do mar, a sorte desse cara de ter encontrado um tesouro de milhões no fundo do mar é a minha sorte, porque até quem ele vai vir, até onde ele vai ir para conseguir tirar esse tesouro do fundo do mar, até mim, já que eu sou o melhor do mundo, sou o melhor navegador do mundo, então o cara encontrou a maior oportunidade do mundo, ele vai vir até o melhor mergulhador do mundo para nada dar errado nesse processo. Então, eu sou um programador ultra, hiper, mega top. Se alguém quer construir, tem uma ideia perfeita de um aplicativo, de um web app, seja do que for, tá? Vai até quem? Vai até os melhores. Então, ser o melhor atrai a sorte, porque as pessoas vão até o melhor quando elas encontram a sorte. Então você multiplica a sorte. A sorte não passa mais a ser só sua, mas de todo mundo daquele seu segmento que teve algum tipo de sorte, como por exemplo encontrar um tesouro no fundo do mar, vai até o melhor mergulhador. E outra característica que pode te fazer ficar um pouco reflexivo, né, acerca de você mesmo é a seguinte: qual foi a última vez que você aprendeu algo de verdade, né? Que não é adquirir uma informação, mas aprender um conjunto de informações. Exemplo, aprendeu uma língua nova, aprendeu a programar, aprendeu a mexer num software complexo que poucas pessoas têm o domínio dele. Qual foi a última vez que isso aconteceu com você? Pensa, porque isso pode definir o seu sucesso. Você tem que estar sempre aprendendo, e não é aprender por aprender, mas aprender a aprender. Deu pra entender? Se não deu, eu vou te explicar rapidamente, que é o seguinte: as pessoas acham que esse daqui, aquele fulano, aquele ciclano, nasceu muito inteligente, ele pega tudo muito rápido, Óbvio, existem os casos fora da curva, o desvio padrão, mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma característica que, como todas as outras características, podem ser desenvolvidas. Se eu quiser ficar com um músculo grande, eu vou malhar. Então, a repetição do exercício ao longo de anos vai me deixar forte. A aprendizagem é a mesma coisa. E nenhuma outra característica pode lhe ser tão útil na sua vida quanto aprender a aprender. E como que você faz isso? Simplesmente aprendendo cada vez mais coisas. O processo de aprendizagem é como um exercício de musculação. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais coisa eu aprendo, mais fácil eu aprendo as próximas coisas. E eu não estou falando de informações específicas, eu estou falando de segmentos do conhecimento maiores, né? Então, seja aprender um aplicativo, os exemplos que eu dei agora há pouco. Isso é muito importante. Aprender a aprender é fundamental, até para você saber de fato o que está acontecendo. Porque por mais que você tenha uma equipe, a pessoa sempre vai ter que confiar na boa vontade, na ética, na competência e em tudo que envolve ter uma equipe. Se você aprender a aprender, você vai conseguir entender se a sua equipe está fazendo um bom trabalho, um mau trabalho, você vai entrar fundo naquilo. Então, pode até ser que tenha pessoas que não aprendem, eu não conheço, mas que não aprendam rápido e foram bem-sucedidas na vida delas. Mas eu te garanto, com essa característica, eles podiam ter ido muito mais longe. E, gente, isso foi tudo que eu percebi ao longo desses anos, gostando muito do mundo do empreendedorismo, né? Eu sempre gostei muito disso. Mas caso você queira dar os seus primeiros passos, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui, porque vai lhe ser muito útil para ganhar os seus primeiros R$500 por dia, R$5.000 por mês, tá? Vai ser muito importante. Então, vai lá ver esse vídeo. Um abraço e valeu!